pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anelisa Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais essa conexão, esse ponto de conversão entre o talento, os pontos fortes, os nossos pontos de prazer e satisfação no trabalho, porque a gente foi muito educado, né, a trabalhar com o que é externo, o que as outras pessoas gostam e não o que a gente gosta realmente, o que nos faz o nosso olhar brilhar, porque eu acho que se você está aqui, que assim, digamos que a maioria das pessoas que estão aqui, são as pessoas que eu quero realmente ajudar, são pessoas acima de 40 anos, na média, 40, 50 anos, que já têm uma profissão, já trabalharam em uma área, mas eles querem migrar para uma área porque já não aguenta mais, porque os valores mudaram, porque se sentem muito insatisfeitos, se sentem muito frustrados com o trabalho que está fazendo. Então, assim, tem a sensação de que já deu o que tinha que dar o trabalho, então, assim, que eu quero mudar. Na hora de se fazer essa mudança, a gente sabe que quer mudar, mas o que fazer depois? Eu acho que é a grande, grande questão, que, assim, é claro que é quase que uma busca contínua, porque a gente vai mudando as nossas crenças, os nossos valores, os nossos contextos, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é muito natural que mude. E aí, uma coisa bastante importante a gente entender, por que você está insatisfeito no trabalho atualmente e por que você quer fazer essa transição de carreira, porque é muito difícil. A gente não foi educado a buscar no trabalho uma fonte de prazer, uma fonte de satisfação, e sim, muito mais uma fonte de ganhar dinheiro, uma fonte de reconhecimento, uma forma de você ser alguém. Então, assim, eu acredito que, assim, agora que a gente vai fazer essa transição de carreira, eu acho que é muito importante a gente entender que certas profissões, elas são interessantes, mas não são boas para mim. Então, por exemplo, você pode achar interessante ser piloto de avião, mas tem medo de altura. Você pode achar sensacional você gerenciar, ou ser gerente ou diretor de uma grande empresa, mas você não consegue, não é o ponto de prazer e satisfação de ter o seu horário bastante amarrado. Você prefere mais independência, por exemplo. Então, assim, é bastante importante a gente entender esses pontos. Então, reconhecendo que nem, por exemplo, nem mesmo os melhores empregos, eles podem ser estimulantes o tempo todo. E claro que alguns empregos que você escolher vai ter um momento de tédio, vai ter um momento de frustração, mas que é parte do trabalho. Mas que existem trabalhos, eu acredito bastante que existam trabalhos, existem atividades que você tem uma alta gratificação, de momentos de mais sintonia, de momentos mais de conexão com você, que você sinta, esse trabalho é o que eu gostaria de estar fazendo por bastante tempo, que eu acho que é bastante importante a gente entender nessa situação. E aí, a gente não tem muito costume de avaliar o gosto, o prazer, a satisfação pelo trabalho. Então, assim, a pergunta que eu gostaria que muitíssimo vocês respondessem é: quais os pontos de prazer e satisfação quando eu estou fazendo um determinado trabalho ou determinada atividade? Nós vamos fazer, na verdade, são no total de 12 prazeres, satisfações que você pode encontrar, e aqui nesta aula a gente vai fazer 7 deles. Eu vou explicar 7 deles, vou dar vários exemplos pontuais e práticos para você entender se você se identifica com esses prazeres, e a gente no final vai fazer um exercício, perfeito? Então, assim, a gente está tão no automático, fazendo o trabalho, que a gente não pensa, e se você está insatisfeito, é bem provável que esses pontos bem provável que você não esteja utilizando os seus talentos, esse trabalho pode ser que não esteja conectado com os seus valores, assim como essa fonte de prazer já não te oferece mais essa satisfação. Então, antes de você procurar um trabalho, antes de você pensar em abrir um negócio próprio, eu acho muito importante você entender e procurar realmente essas fontes de prazer, essa fonte de satisfação, que eu vou explicar daqui a pouco. E por que isso é tão importante? Ela é importante porque, claro que nenhum emprego, um emprego só, ele vai reunir todos esses 12 pontos de satisfação e nem oferecerá em igual medida. Mas o que é interessante e importante aqui, você oferecer a sua própria identidade profissional, que assim, eu acredito que ela é importantíssima para essa satisfação a longo prazo. E aí você vai colocar, a gente vai fazer o exercício no final, então fica aqui comigo, que a gente vai entender um pouquinho mais. E quando a gente lê uma lista de pontos de prazer, a gente percebe que algumas opções falam mais com o nosso coração que outras. Então você vai percebendo
observando no dia a dia o que essas satisfações, esses trabalhos têm para você. Então vamos começar com o primeiro exemplo, que é o prazer de ganhar dinheiro. O prazer de ganhar dinheiro não é o ganhar dinheiro em si, mas eu vou te explicar como é que é. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você adorava, quando você tinha 9 anos de idade, você adorou uma época quando você fez biscoitinho, você fez alguma coisa para vender numa barraquinha e você obteve um lucro. Não era tanto dinheiro, mas o entusiasmo de ver as pessoas de fato gostando do que você tinha feito, do que você tinha produzido, assim demonstrava isso, oferecendo uma troca de algo indiscutivelmente valioso. Você fez alguma coisa e alguém gostou daquilo, e independentemente de ser um grande lucro, isso foi valioso para você. Aí na vez seguinte, você cobriu, por exemplo, o biscoitinho ou a limonada, alguma outra coisa, de uma outra forma, e foi fascinante você perceber que isso atraía mais as pessoas, e de repente perceber que não atraíam tanto as pessoas. Mas você aprendeu e você começou a gostar desse gosto de vender as suas ideias, vender algum produto, e isso te satisfazia. Então, assim, esse é um exemplo de que ganhar dinheiro, porque assim, eu falei ontem, na live de ontem, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, eu acho que assim, é um valor muito, muito efêmero, né? Assim, bem temporário. Claro que a gente precisa ganhar dinheiro para a gente sobreviver, para a gente conseguir ter a nossa qualidade de vida, que óbvio que o dinheiro está muito ligado a isso. O problema é que quando você faz a transição de carreira só conectada a isso não tem um valor muito, muito a longo prazo, sabe? Então, por isso que eu gostaria se você entendeu que ganhar dinheiro, isto é, oferecendo um produto para alguém, como consequência, conseguir ser pago por isso, é sensacional, e eu acho que essa é a meta. Eu vou te dar um outro exemplo. Então, você, por exemplo, você fica muito empolgado quando adivinha o que as outras pessoas desejam, mesmo que não seja apenas uma adivinhação, é claro, mas pode ser o fato de estar sempre atento, sabe? Os pequenos detalhes assim que revelam que as pessoas emitem sem perceber. Então você ama o lucro porque sobre vários aspectos, várias níveis, ele é uma conquista da psicologia, assim, isto é, uma recompensa por antecipar a necessidade dos outros antes da concorrência. Será que você já teve uma ideia, assim, bem sensacional e pensou assim, nossa, essa ideia vai dar certo? Só que o problema é que às vezes a gente tem várias ideias sensacionais, mas a gente não coloca em ação, né? Mas se você percebe que você teve uma ideia aqui, só que você não colocou em ação, e teve uma outra pessoa que não só colocou em ação e teve lucro, né? Então você percebe essas nuances de você conseguir estar mais à frente do que as outras pessoas, por exemplo. Aí um terceiro exemplo que eu posso te dar aqui é que você anda pelo mundo atento a tudo que pode ser alterado, a tudo que pode ser mudado. Então, por exemplo, assim, quando você está caminhando na rua, você vê um prédio velho, caído, e aí você começa a pensar, nossa, se esse prédio ele fosse demolido, será que ele não poderia transformar em um conjunto habitacional ou de repente uma área de lazer, ou de repente uma área de diversão? E aí você percebe que o seu pensamento é sempre por essa mudança para oferecer algo a alguém. E aí, por exemplo, você tem outro exemplo aqui, que quando você tem uma pilha de papel de papelão, você tem um monte de lixo, né? Que na verdade não são os lixos recicláveis, né? Que aí que esses lixos você verifica, você vê e você fala assim, nossa, que será que poderia ser utilizado? Será que esse lixo não poderia ser transformado num tesouro? Não poderia ser utilizado num negócio que é esse prazer de ganhar dinheiro? E aí você entende assim, que nem todo mundo entende, mas para você ganhar dinheiro é um prazer intelectual, é uma fonte de inspiração. Aí você gosta de entender as necessidades dos clientes, mas das pessoas melhor do que eles mesmos nos negócios, por exemplo. Você gosta de encontrar a solução de um problema antes que os outros tenham sequer percebido que é um problema. Sabe, essas pessoas que conseguiram ser bastante revolucionárias nos trabalhos,
elas foram, claro que à frente, né, então assim, você não precisa ser um Einstein, um Harrison Ford, aquele cara da Ford, gente, esqueci o nome dele, mas enfim, assim, pessoas que são realmente, que fizeram revolução no mundo, mas assim, eu sempre acredito que a gente pode fazer pequenas revoluções no mundo, e que é isso que eu acho que está no prazer dessa questão do ganhar o dinheiro. Um outro exemplo que eu posso te dar aqui, você aprecia a ideia de que ganhar dinheiro está ligado a um conjunto de virtudes práticas. Por exemplo, o trabalho árduo, a persistência, a eficiência, a disciplina, a sagacidade, aquela perspicácia, assim, de você perceber as ideias. Então, você sabe que um outro bom exemplo também é que, assim, você sabe que é bom ter algum dinheiro e agradável, óbvio que, assim, dirigir um bom carro, ter uma boa casa, ter um padrão de vida alto, mas você tem clareza de que não é um prazer do trabalho, é um prazer que vem como consequência dele. Então, o que você gosta em seu emprego é o processo de gerar lucro por meio de aplicação de ideias para resolver os problemas do mundo. Então, porque assim, quase que assim, quando a gente faz um trabalho, acho que quase que todo o trabalho em diferentes níveis, mas nós somos pagos para resolver problemas dos outros, ou entender que existe um problema aqui dentro. Então, se eu tenho esse problema, de repente o outro também pode ter esse problema. Então, a gente entender à frente o que é esse ganhar dinheiro, o que é esse prazer de ganhar dinheiro, né? Então, nós falamos do primeiro prazer. Aí, você tem o prazer da beleza. O que é esse prazer da beleza? Porque, olha, a gente vai fazer vários exercícios. Eu gostaria que você fosse anotando e fosse relembrando o que eu estou te falando de forma bastante concreta, para que você tenha condições de, quando você estiver escolhendo o seu trabalho, querendo abrir o seu negócio, você possa conectar esses negócios, esses trabalhos, essas atividades com essas fontes de prazer que aqui eu vou te explicar. A gente falou, eu vou explicar, são no total de 12, mas eu vou explicar aqui as 7 para você ter uma ideia de como funciona. Aí o prazer, a beleza do prazer é a seguinte, por exemplo, na escola, você era aquela tipo de pessoa, aquela tipo de criança que você adorava sublinhar cuidadosamente o título das redações. Durante um tempo, você experimentava umas linhas onduladas, duas linhas, uma linha. Depois você passou a usar uma regra. Depois ficou obcecado com as espessuras das linhas, das cores das linhas. E às vezes você se dedicava tanto tempo em enfeitar o título, enfeitar a redação, que restava muito pouco tempo para você escrever, por exemplo. Isso é o prazer da beleza, da estética, né? E tem bastante gente que tem uma preocupação muito maior com a estética do que com a praticidade. E isso é um talento, isso é um prazer mesmo, né? Então, aí você percebe quando dois prédios estão, por exemplo, desalinhados, isso estraga a rua, assim, parece que assim é um problema para a sua visão, você sente um incômodo, então você gostaria que alguém tivesse tomado um cuidado e notado que esse conjunto ele não está harmônico e tem essa discrepância, e você fica com a vontade de arrumar, e você gostaria de voltar para esse lugar e poder organizar isso de uma forma harmônica, bonita, visualmente bonita, que é um dos exemplos de como é que você encontra prazer na beleza, na estética. Um outro exemplo aqui que eu poderia te dar, por exemplo, no verão, olhava, você gostava de olhar para o mar e ficava maravilhado com os diferentes tons de azul. Ou, por exemplo, você olha para um cenário e você, assim, principalmente na natureza, quando você vai numa floresta, você percebe que existem vários tons de verdes lindos e maravilhosos e que tem uma harmonia muito grande. E isso te enche o coração de uma maneira assim que você fica assim quase que extasiado. E aí esse é um prazer da beleza, né? Que geralmente são os designers, os arquitetos, as pessoas que gostam de trabalhar com o belo, né? Você observa, um outro exemplo, é assim, você observa e aprecia a bela tipografia nas páginas de um livro, de uma história que você lê, uma história alemã, uma história japonesa, uma história americana, mas não a história em si te cativa, mas a tipologia, a edição, a parte gráfica é muito bonita para você. Isso te
chama atenção. Um outro exemplo, você gosta de um filme porque tem belíssimas cenas no interior dessas cenas. Então, assim, você presta atenção no formato do cômodo, no posicionamento da mobília, na curva da maçaneta, de pequenos detalhes do filme. Além disso, a evolução, por exemplo, pode ser que a trama do filme, o diálogo, não precisa ser tão inspirador assim, mas tudo bem quando ela tem uma harmonia, quando ele tem um belo para os seus olhos. Então, um outro exemplo da questão do belo é que, assim, você percebe que fica muito empolgado do que todos os seus colegas, outras pessoas ao seu redor, quando o quarto de hotel onde você se hospeda está perfeito. Você entra num lugar e você sente o belo, você consegue perceber. Por exemplo, eu sou muito mais prática e funcional do que do belo. Assim, para mim, a coisa funcionando, ela é mais importante do que o belo em si. O belo fica no terceiro, digamos, o quarto. Mas eu tenho várias pessoas, eu tenho certeza que alguns de vocês aqui têm essa paixão mesmo, eu diria, sabe? Tem esse olhar clínico, que eu acho que é bastante importante, que é bastante interessante, né? E aí o Saulo diz assim, sou arquiteto, mas o arquiteto não é um romance. Exatamente, mas a gente entender, né, o que você escolheu na arquitetura, porque assim, às vezes a gente mudar de profissão, sabe, Saulo? Não é necessariamente a transição de carreira, quando eu falo, ela não é necessariamente a transição de um arquiteto para engenheiro, por exemplo, um arquiteto para abrir um negócio próprio ou ter o seu próprio business, né? É você fazendo entendendo do porquê que você faz o que você faz, entendendo os seus prazeres, entendendo se você está utilizando os seus talentos, se você está tendo prazer no dia a dia. Então, isso eu acho bastante importante também entender. E aí, o Saulo diz assim: dependendo dos fatores externos, inclusive pessoas e o poder público. Não, definitivamente, ele não é um romance, nem um trabalho, né? Eu acho que é um romance, mas eu acho que assim, vamos. O meu trabalho aqui com vocês, minha gente, a gente tentar. Eu sei que existe trocentos milhões de fatores externos que definitivamente influenciam direta e indiretamente a nós. Entretanto, porém, contudo, nós não temos condições de controlar essas variáveis das questões internas, entendendo que somos influenciados. Agora, o que a gente pode mudar? A nossa percepção com relação a essas questões internas, o quanto elas nos influencia ou não. Então, por isso, Saulo, eu super gostaria que você entendesse um pouquinho mais dessas questões internas suas. Se você está querendo fazer essa transição de carreira, tenho quase que certeza que assim existe uma insatisfação. Claro que pode ser externo, mas de repente a insatisfação é aqui dentro, né? Então, por isso que esse trabalho de entender esses talentos através desta metodologia, entendendo um pouquinho desses pontos de prazeres, o ponto de satisfação que o seu trabalho pode te oferecer, o trabalho que você faz agora, o trabalho que você gostaria de fazer, ou um business, um negócio próprio que você gostaria de fazer. Então, assim, gostaria muitíssimo que vocês pensasse um pouquinho, porque a gente não foi educado a pensar nos gostos, nas satisfações, no que faz o nosso olhar brilhar. E parece uma sensação assim de que, ai, a Anelisa tá viajando na maionese, a Anelisa tá achando, tá romantizando, tá mudando a perspectiva. Olha, confia em mim. Sim, eu tive 9 profissões, então se você nunca soube o que você gostaria de ser quando crescesse, eu era muito assim. Por isso que um dos motivos é que eu tive 9 profissões ao longo da minha carreira. Então, quase que eu posso te dizer de carteirinha que eu entendo a sua satisfação, mas não é buscando lá fora que você vai conseguir essa satisfação, esse brilho no olhar, esse prazer de estar trabalhando. E eu acredito que é possível a gente conseguir isso. Claro que vai exigir esforço, vai exigir os 3P, né, que eu digo que é a persistência, a paciência, a perseverança. Assim, esses 3Ps assim, sine qua non, você tem que ter. Mas eu tenho certeza que todos vocês aqui que são profissionais, a gente tem. Agora, como é que a gente pode fazer essa transição para algo que a gente gosta?
que é o que eu quero levar aqui para vocês, perfeito? Então, a gente falou do prazer, são 12 prazeres, mas eu vou explicar aqui 7. Então, o prazer de ganhar dinheiro, o prazer da beleza, da estética, e aí o prazer da criatividade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, porque assim, nada como um exemplo para a gente entender na prática. E aí, a minha ideia aqui é que você consiga, quando você está nos seus momentos de lazer, você está nos seus momentos de sei lá, na fila do supermercado, no tráfico, você comece a pensar nesses prazeres, porque são um tipo de prazeres e de satisfação e de talentos que você vai entendendo com o tempo, e aí vai tendo aquelas eurecas, vai tendo aquelas, assim, nossa, então aquilo que a Anelisa estava falando é isso, e que é isso que eu quero que você se conecte, perfeito? Então vamos lá com o prazer da criatividade. Por exemplo, você adora quando alguém lhe pede que visualize e avalie o futuro. Você deveria estar no mercado americano? Você se pergunta. Você ainda vale a pena fazer aqueles cartões de Natal, assim, todo decorativo? Seria bom fazer um negócio com aquela empresa americana, aquela empresa turca, aquela empresa que abriu lá naquela esquina? Então, para você, essa tarefa ela é fácil, e às vezes você gosta de imaginar como seria o sistema educativo ideal, ou a cidade perfeita, ou algo que seria perfeito, porque a sua criatividade, ela te leva para o futuro, entendendo que tem as ideias aqui, mas desenvolvendo outras ideias de uma forma muito criativa, que é um pouco diferente da beleza, que não é só o estético, mas é o diferente. Aí eu vou te dar outro exemplo. Você gosta de ponderar qual imagem funciona melhor em uma apresentação e vive tentando encontrar maneiras mais eficientes de transmitir informações. Por exemplo, a gente tem uma informação. Como é que você vai transmitir essa informação? Você vai transmitir através de um áudio, através de um vídeo, através de uma apresentação de PowerPoint, através de uma live. Então, essa criatividade, o processo em si, ela te emociona, te faz sentir essa satisfação de que você está usando os seus talentos, e essa é uma fonte de prazer para você. Então, assim, vou te dar um outro exemplo. Todos acham que você gosta da novidade por novidade, mas estão redondamente enganados. Estão, assim, completamente enganados, porque o que você gosta mesmo é de você encontrar soluções criativas. Sabe que é comum estar em lugares inesperados e adora caçá-las. Então, assim, você entende que a criatividade, na questão da beleza, por exemplo, se você encontra prazer na beleza, no estético, encontrar uma solução bela aqui para o criativo é encontrar algo novo, diferente, uma solução criativa para um problema, que elas estão bastante interligadas, mas elas são diferentes. E aí eu gostaria que você ficasse aqui até o final para a gente entender como é que a gente pode, como é que a gente vai fazer com todas essas informações, perfeito? E aí a gente vai para o prazer da expressão pessoal. Então, por exemplo, quando a gente era criança, eu estou dando vários exemplos de quando a gente era criança, porque eu acho que é muito legal a gente se conectar quando a gente era criança, porque a gente não tinha contas para pagar, a gente não tinha responsabilidade, a gente nem sabia o que era isso. Então, assim, o nosso talento, o nosso prazer de brincar com coisas era completamente genuíno, né? Então, por isso que a gente entender o que a gente gostava quando era criança era muito interessante, porque assim, eu entendi que eu gostava de aprender, de ensinar, quando, por exemplo, eu era menina e eu chamava os meus vizinhos para a gente brincar de escolinha. Eu era sempre a professora, não lembro que eu ensinava, mas eu fazia todos os meus amiguinhos ficarem sentados para eu ensinar alguma coisa. Eu só demorei muito tempo para trabalhar, para sentir esse gosto, né, do ensino, porque eu fui obrigada, na minha época, a fazer o magistério. Eu não queria fazer o magistério, mas eu fui obrigada a. Então, como quando a gente é obrigada a fazer alguma coisa, a gente não sente muito prazer. Mas é só depois que eu fui começar, que entrei para o mundo acadêmico, que depois eu fui professora universitária e senti esse prazer de ensinar,
eu entendi que elas estão muito conectadas ao que eu fazia quando era criança, como eu sempre gostei de fazer. E aí eu vou te a gente também tem o prazer de ensinar aqui, que eu gostaria que você também percebesse se de repente um desses prazeres que você tem, de você entender que o conhecimento ele pode ser transmitido e pode ser revolucionário para as outras pessoas. Então, assim, vamos entender o prazer da expressão pessoal. Então, quando você era criança, você gostava que os adultos pedissem a sua opinião. E às vezes você se decepcionava porque não sabia qual era a opinião sobre aquilo, mas você queria ter uma. Você gostava de que as pessoas te perguntassem alguma coisa e ficava muito contente com isso. E aí, por exemplo, no recreio da escola, você adorava criar personagens que permitissem ir além das suas limitações, por exemplo. Ou você se irritava quando os outros não lhe davam ouvidos e não prestavam atenção com o que você tinha para falar, sendo importante ou não. Isto é, você gostava de ser ouvido, que é essa expressão pessoal. E aí, uma outra coisa bastante, outro exemplo bastante interessante, alguns acham que você, inclusive, é narcisista, porque você gosta que a atenção, holofotes estejam em você. Mas elas se enganam, porque é que você adora compartilhar com os outros aquilo que você gosta. Sabe quando você gosta de uma coisa tão incrível que mudou a sua vida, ou de um livro, ou de uma informação, ou de uma plataforma, ou de um aplicativo? Aí você quer trocar essas informações, você gostaria de passar para o mundo essas informações que mudou a sua vida. Eu tenho muito disso, por exemplo, assim, tudo que eu encontro, que eu acho sensacional, eu tenho vontade de dividir. E aí, isso, assim, não é uma autoestima, e sim é uma espécie de generosidade, assim, eu não faço isso porque, eu quero mostrar o tanto que eu sei, e pelo contrário, é porque como foi tão útil para mim, eu acho que seria muito útil para as outras pessoas também. Então esse é o prazer da expressão corporal. Desculpa, a expressão pessoal. E aí um outro exemplo, eu tenho vários exemplos para te dar aqui, porque eu acho muito interessante esse tipo de prazer. Por exemplo, um emprego que você teve, um gerente importante puxou você do lado depois de uma reunião e disse que você baixasse a bola um pouquinho, porque nem sempre suas ideias eram pertinentes para a pauta. Mais tarde, você viu que ele tinha razão, mas na hora você ficou irritadíssimo. Não sei se você já teve essa experiência, eu tive várias experiências dela, assim, olha, Denise, eu sei que as suas ideias são bastante legais, mas fica aí no seu lugar, porque não está na hora de falar. Então, assim, eu tive muito desse problema lá no Japão, principalmente porque eu era mulher, era jovem, e assim, eu gostava de falar, de expor as minhas ideias. Aí que eu fui entendendo que não funciona tão assim. Mas aí você percebe que tem alguém aqui dentro falando, clamando para você falar. E aí, deixa eu entrar aqui num outro exemplo que eu acho bastante interessante. Às vezes, falta espaço para você desenvolver suas ideias nos formulários de feedback. Por exemplo, alguém pede um feedback para você, aí falta espaço, você quer escrever um monte de coisa, porque você quer expressar as suas opiniões. Você adora quando lhe perguntam perguntas pertinentes a seu respeito. Por exemplo, quando alguém pergunta alguma coisa, como é que você descobriu isso? Como é que você entendeu disso? Você gosta de entender. Inclusive, você já pensou em fazer uma autobiografia, isto é, fiz coisas tão sensacionais na vida, tão interessantes, para você, óbvio, né? E que você acha que vão ser interessantes para o outro também, você já pensou em fazer uma autobiografia, que também pode ser entendido como um prazer da expressão pessoal. Um outro exemplo, você adoraria ser entrevistado, mas costuma achar uma tortura assistir às entrevistas. Dá vontade de gritar assim: vá direto ao ponto, diga a verdade. Quando faz alguma coisa, você quer que seja óbvio para os outros como foi você quando você fez aquela coisa. Então, ser bastante direto, mas você gosta de ter os holofotes em você, né? E outra ideia, assim, é que você poderia pôr a sua personalidade a serviço de uma causa. Por exemplo, construir um jardim, ir para a política. Por exemplo, como os holofotes, ele é muito tranquilo para você, você gosta de brigar por uma causa, brigar por uma situação, e você acha que tem condições, e isso que te impulsiona, e definitivamente isso que me impulsionou por muito tempo da minha vida. Então, por isso que eu faço o que eu faço. Então, um outro exemplo, assim, você adora quando sente que
tocou a alma de alguém, sabe, assim, quando você falou alguma coisa, você trouxe alguma informação para essa pessoa e fez alguma transformação, isso é, assim, você ganha o dia, que é essa expressão pessoal, que é um dos prazeres também. Um outro ponto, o quinto ponto que eu gostaria de explicar aqui, é o prazer de liderar. Tem gente que tem esse prazer, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você não queria apenas ser o responsável, você realmente gostava de ser o responsável. E essa é uma diferença, ficou muito clara, que ser o responsável e gostar de. Você não queria só apenas ser o responsável, você gostava de estar responsável por algo. Então, muita gente na escola queria ser o capitão do time, mas você gostava da responsabilidade, não do status, que é uma diferença bastante grande do líder, né? O líder não quer ser líder pela posição, sim, mas o fato de estar responsável por pessoas, por projetos, isso é o que faz que a pessoa goste e sinta esse prazer da liderança. Então, o que você queria era o serviço, o papel, a oportunidade de pôr em prática as suas ideias, o seu senso de liderar pessoas. Um outro exemplo é, você gosta quando os outros lhe pedem conselhos e não diz só o que lhe vem à mente. Você quer resolver o problema e quer que confie na sua avaliação como um líder, por exemplo. Você prefere uma liderança conquistada a uma liderança concedida, isto é, você sabe, você foi trabalhando, galgando vários níveis na sua profissão, no seu trabalho, e você foi conquistando situações e posições, então, assim, você gosta de conquistar essa liderança, não porque você é amigo do chefe, ou não porque você é amigo de alguém, que também é uma situação, mas são situações que você acha importante você saber do que ser somente líder. Então, por exemplo, você gosta de ouvir falar de líderes que já obtiveram sucesso pelos padrões normais. Então, por exemplo, quando você era adolescente, você lia histórias de um general que se rendeu para salvar a vida dos soldados. Não, assim, uma batalha já foi perdida, mas você achou que aquele general era um verdadeiro líder. Você gostava de ouvir histórias, ler histórias desses líderes que mudaram o mundo, que fizeram revoluções no mundo, que isso te inspirava muito, né? Um outro exemplo é quando os outros entram em pânico, você fica mais concentrado, focado e gosta de ser assim. Então, quando todo tem um problema, todo mundo fica apavorado, mas porque você tem esse tino, tem esse talento de liderança quase que natural, você sabe que não pode entrar em pânico, que pelo contrário, você tem que ser racional nesse momento e tomar boas e conscientes decisões. E aí, um outro exemplo é quando alguém diz que, se possível, quer evitar responsabilidade, seu primeiro instinto é não gostar dessa pessoa, porque a responsabilidade é um valor tão importante para você, que o valor da responsabilidade da liderança, elas são tão importantes, que você acha que a pessoa não tem responsabilidade, como assim essa pessoa não quer assumir responsabilidades? Mas aí a gente entendendo sobre os talentos, cada um atua com talentos diferentes, e que esse é o sensacional de a gente entender o talento do outro e o meu talento, para entender que a gente pode convergir essas forças através trabalhando com pessoas com talentos diferentes ou trabalhando com sócios com talentos diferentes. Bom, aí a gente entra no prazer de ensinar que eu estava comentando com vocês, né? Por exemplo, quando alguém cometia um erro, você queria logo corrigir ou você queria logo dar um palpite para essa pessoa, por exemplo. Por exemplo, quando você tinha 7 anos, com aquele exemplo que você deu, você teve uma professora maravilhosa, você sabia que você a escutava com maior atenção e percebia o esforço dessa professora, mesmo que ela errava, e você gostava de tanto dessa professora, da posição dessa professora, de estar ensinando, que você até ficava pensando, nossa, que seria interessante se eu também pudesse ser assim, quando você era criança. Eu não sei se a gente pensa assim ou não, mas às vezes eu pensava assim com as minhas professoras. Uma outra forma de você entender se você sente esse prazer de ensinar, é que você adora a sensação de oferecer o seu conhecimento a outra pessoa, de transformar o pânico e a frustração dos outros em domínio e confiança. Isto é, o conhecimento ele é transformador, né? Então, quando você
consegue mudar o mindset da pessoa, quando você consegue mudar uma chavinha, que eu costumo dizer, você sente essa satisfação, né? Eu sinto muito essa satisfação quando eu percebia com os meus alunos, eu percebo até hoje com os meus alunos, que é essa chavinha que a gente tem que mudar, dando mais confiança, entendendo que é o momento para eles fazerem a transição de carreira, que não é uma transição de carreira de um dia para o outro, que você vai pedir a sua demissão, pelo contrário, é uma transição que vai ter muita coragem, mas uma coragem planejada, uma coragem organizada, que eu costumo muito dizer, perfeito? E aí a gente, voltando aqui para o nosso exemplo, então assim, você adora a sensação de oferecer, você sabe que precisa ter cuidado quando dá as suas lições, ninguém gosta de se sentir tratado com arrogância, mas você adora preencher as lacunas de conhecimento que enxerga nos outros. Isto é, você é quase que mais ou menos aquele sabichão, assim, sabe? Que você gosta de ensinar e você gosta de compartilhar o seu conhecimento, que é um pouquinho diferente da expressão pessoal, porque a expressão pessoal está muito aqui dentro, né? De você entender que você tem algo muito importante e você quer expressar isso. O ensinar é muito do conhecimento que você foi adquirindo com o tempo, com a sua experiência, com as suas habilidades, e você sente esse prazer de passar essas informações para as outras pessoas, que é um desses prazeres. E aí, o sétimo seria o prazer da independência. O prazer da independência é quando você, assim, depois de dirigir sozinho pela primeira vez, você nunca mais quis parar. Eu não sei se quando você começou a dirigir, você começou a aprender a dirigir, você dá a sensação que, bom, literalmente, né, a vida está em suas mãos, isso dá uma sensação de liberdade, de controle muito grande, né? Isso foi quando eu também, quando eu aprendi, comecei a aprender a dirigir, eu tive essa sensação. Então, esse prazer da independência você consegue perceber com essas nuances, né? Você gosta de se levantar-se muito cedo, antes de todo mundo, para cuidar dos seus projetos em paz e em silêncio. E eu sempre tive isso, assim, eu tive sempre os meus trabalhos, assim, os meus trabalhos que pagavam as minhas contas, tive sempre os trabalhos e projetos à parte, que me enchiam os olhos, que eu realmente gostava. Mas isso a gente começa a perceber que fica insustentável, né? Por isso que, assim, a minha ideia aqui sempre, a gente tentar do máximo possível convergir o que eu gosto, o que eu faço de bom e o que o mundo pode me pagar, que eu acho que é muito importante. E aí, uma outra forma de você entender esse prazer, o prazer da independência, é que para você crescer significou afastar-se de quem podia te controlar, afastar dos seus pais, das pessoas que podiam ficar puxando você e não deixando você fazer o que você tinha vontade. Então, assim, essa gana, né? Essa vontade de ter a vida no seu controle, no máximo que você gostaria de ter, é esse prazer da independência que seria interessante você entender nesse sentido. O que você é interessante? Você ter um trabalho mais flexível ou um trabalho de pessoas que trabalham das 9 às 5, por exemplo, um trabalho como servidor público, como um trabalho que tem horários reservados. Então, é bastante interessante você perceber essa diferença desses dois tipos de trabalhos, que cada um tem várias outras. Então, você gosta de ficar sozinho, o tédio raramente te perturba. Assim, você tem tantas ideias, que está muito ligado com a criatividade, que você tem tantas ideias, que esse prazer da independência, de pensar nessas ideias com você mesmo, assim, é muito sensacional. Por exemplo, você gosta de viajar sozinho, do que ir em excursões, em guias, porque você sabe, você pesquisa, você sabe que você tem uma direção, que você gosta de seguir essa direção, que esse é o prazer da independência também. Um outro exemplo que eu poderia te dar, você fica muito empolgado quando você lê uma reportagem sobre alguma pessoa que largou o emprego no banco e abriu uma empresa de importação de abacate na África África do Sul, da África do Norte, Ocidente, assim, essas ideias que elas te criam independência. E definitivamente a independência sempre foi muito algo
muito importante para mim, né, assim, eu tive um sonho, na verdade, de trabalhar no mundo corporativo, quando eu vim aqui também para o Canadá. Eu tive essa oportunidade, mas eu odiei. Por quê? Eu sempre trabalhei como acadêmica. O acadêmico ele é quase que um profissional liberal, porque a gente tem tempo para nossas aulas, mas a gente é muito livre. Então, eu sempre tive esse sentimento muito de liberdade, de independência, que era muito importante para mim. Então, por isso que eu fui mudando de língua, fui mudando de país, fui mudando de profissão, que é essa necessidade de eu entender internamente o que me faz os olhos brilharem. Então, assim, eu sinto essa satisfação, eu sinto essa necessidade da satisfação do trabalho. Assim, a identidade do trabalho, para mim, ela é muito importante. Eu imagino que para você também aqui seja importante, mas fazendo algo que eu goste a maioria do tempo. Eu vou trabalhar menos? Definitivamente, eu trabalho muito. Trabalho muito, mas assim, a maioria do tempo eu estou fazendo o que eu gosto, que eu acho que é isso que eu gostaria muitíssimo que todos os meus alunos, todas as pessoas pudessem fazer, que eu inclusive acho que quando a gente fizer coisas que agradem, que tenham pelo menos 70, 80% do tempo, a gente faz o que a gente gosta, está usando os nossos talentos, tem esse prazer, esse ponto de prazer, inclusive o nosso mundo pode ser melhor, muito melhor, porque são pessoas que têm mais satisfação, mais prazer, mais alegria. Eu acho que a gente conseguir fazer o mundo melhor quando é assim, porque a gente consegue uma qualidade de vida coletiva, sabe? Então, então esse prazer é o prazer da independência que eu expliquei até aqui. E aí eu gostaria muitíssimo que você fizesse um exercício o seguinte, assim, a gente vai para a parte prática aí, assim, eu gostaria que você, eu vou enumerar de novo esses prazeres. Nós falamos do prazer de ganhar dinheiro, o prazer da beleza, da criatividade, o prazer da expressão pessoal, o prazer de liderar, o prazer de ensinar, o prazer da independência. Tem outros tipos de prazeres e de satisfação aqui, e eu gostaria que você se conectassem com algumas lembranças, com algumas situações que você gostava de fazer, com alguns detalhes da sua própria vida, alguma coisa que aconteceu no passado, e alguns prazeres, situações de alguns projetos que você fez, que ele está muito ligado, e como é que você consegue identificar os seus talentos também. Isso pode, assim, demorar um tempo, porque você vai se reconectando com algumas coisas que você fez, algumas coisas que você entende que vai ser interessante para o seu futuro. Então, quando a ideia geral é observar os prazeres tiver se fixado na sua mente, você começa a se recordar quando você está na fila do supermercado, você está esperando alguém, e algo que você realmente gostava quando você realmente, de repente, tinha 10 anos, aí você começa a reconectar com aquela criança que não tinha que precisar de pagar as contas, mas sabia que tinha alguma coisa aqui dentro, que é essa conexão que eu gostaria de fazer. Então, assim, isso pode demorar muito tempo para descobrir, e que de repente pode ser uma investigação que a gente possa, inclusive, fazer o resto da vida da gente, né? Porque os nossos valores mudam e tudo bem, nossos valores mudam. Agora, o que eu acho que não muda realmente, os talentos, né? Agora, então, por isso que é importante entender os valores, as crenças que nós temos nesse momento, para a gente poder fazer uma transição de carreira com mais consciência. O segundo passo é que depois que você tem essa lista, faz essa conexão com a sua vida, com os projetos que você já fez, com os trabalhos que você fez até hoje, como é que você se encontra. O segundo passo é você colocar uma lista, fazer uma ordem de importância para você. E do mais importante para o menos importante. Então, cada trabalho, claro que vai atender mais alguns prazeres do que outros. Por exemplo, alguns vão ter mais criatividade, mas vai ter menos possibilidade de você liderar. Alguns trabalhos vão ter mais criatividade, mas pouca ocasião de você ganhar dinheiro. Ou assim, aí você vai entender que o que você vai conseguir abrir mão, o que é negociável nesses prazeres, nessa satisfação, e que não é negociável, que eu acho que é mais importante e fundamental a gente entender. E aí a gente vai fazendo essas negociações com você mesmo. E aí outro exercício muito interessante a se fazer é que depois que você tem essa lista, você se conectou, tem esses valores de importância, aí eu gostaria que você pegasse um classificado na internet, alguns requerimentos de trabalhos que você gostaria de fazer, e fizesse a conexão com esses prazeres, com seus talentos, para entender se é isso realmente que você quer. E mesmo para fazer você abrir um negócio, esse negócio, o que te atrai, o que te acha, o que você gosta mesmo, se de repente isso não é só
uma paixão, que a paixão ela é muito momentânea, por isso que eu gosto da palavra amar, porque amar ele é mais estável e contínuo, porque a paixão, ela está muito ligada a alguma coisa muito efêmera, muito temporária, e que você fica apaixonado, depois que a paixão some, acabou tudo. Aí fica, é a mesma coisa enquanto a gente está apaixonado por alguém, né? Essa paixão leva a gente muita loucura, a tomar decisões ruins. Agora o amor não, né? O amor ele é mais brando, ele é mais gostoso de sentir, porque ele é mais tranquilo e ele é mais a longo prazo. Então, eu gostaria muitíssimo que vocês fizessem esse exercício, porque esse amor que você sente por alguém, eu tenho quase que é, eu, pelo menos, Anelisa, eu sinto por um trabalho também. Então, assim, eu gostaria muitíssimo que vocês pensassem nisso. Parece muito subjetivo, né? A gente pensar nesses tipos de prazer e satisfação que a gente pode sentir. Mas eu acho que, assim, uma das formas de você conseguir fazer essa transição de carreira de uma forma que você esteja mais conectado com você e não com o mundo exterior, e tendo mais sucesso, mais satisfação e principalmente segurança, é entendendo aqui dentro primeiro, porque a gente foi muito educado a entender o outro, perfeito?